Boa noite a todos. É uma satisfação estar mais uma vez com o grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Alvorada, hoje de forma diferenciada, através dessa live que estamos fazendo aqui ao vivo, ainda engateando nessas experiências existentes dentro das redes sociais, pedindo desculpa de antemão por algum equívoco nosso cometido, mas é que não estamos habituados ainda a esse tipo de entretenimento, que este que nos fala, em verdade, não possui redes sociais, ignora o Facebook, é onde seria normalmente feita a nossa live. Então, nossas escusas mais sinceras. Hoje, o objetivo do nosso encontro, nesse período que nós temos para conversarmos, faremos uma exposição de forma simplória sobre a fé, e desde já nós podemos, nessa concentração, levarmos os nossos pensamentos aos benfeitores, agradecendo a oportunidade do trabalho e que possamos ser assistidos todos que nos encontramos, cada um no seu ambiente, para assistir essa pequenina exposição de forma despretensiosa. Quando nós vamos falar sobre a fé, nós temos que, primeiramente, entender o significado dela. A palavra fé, do latim, cuja nossa língua portuguesa tem origem, significa fides. Mas se nós formos remontar ao grego, o termo já se chama pistis, e tem o verbo pisteuei, que significa fidelizar. Mas não tem o mesmo radical, o grego pistis, do fides, que é o latim. Então, os tradutores latinos, principalmente aquele que nós conhecemos como sendo São Jerônimo, um bispo da Igreja Católica que foi chamado pelo Papa Damásio para poder traduzir todo o Velho Testamento e o Novo Testamento para a língua latina, daí a Vulgata Latina. Isso aconteceu no ano de 384 da nossa era. Quando ele foi fazer a tradução latina do grego, ele então, por não encontrar os mesmos radicais do grego e do latim, conforme dissemos, do latim fides, mas do grego era pistis, que significa fidelizar, ele preferiu usar, São Jerônimo, o verbo credere, que na Bíblia, traduzindo para o nosso português, significa crer. Então, a Vulgata Latina traz o sentido de fé como sendo crer. Se nós formos observar em Mateus, lá no capítulo 9, salvo engano, no versículo 23, Jesus traz uma frase que nos chama a atenção e cabe aqui citá-la. Tudo é possível àquele que tem fé. O que Jesus quis dizer com isso? Tudo é possível àquele que tem fides, traduzido de fidelidade. Portanto, tudo é possível àquele que tem fidelidade, perguntar-se-ia a quê? Ao seu centro onipotente, ao seu eu divino, que nós podemos retomar a questão 621 do Livro dos Espíritos. Tudo é possível àquele que tem fides à sua consciência. Porquanto Allan Kardec, quando questionou os espíritos, onde estava escrita as leis divinas, os benfeitores responderam que na consciência. Então seria esse centro, o reino dos céus que Jesus propõe, que se encontra dentro de cada um de nós. O eu divino que os ocultistas, os espiritualistas sempre trouxeram, e que é, em verdade, essa reflexão, essa busca interior que cada um de nós deve procurar
encontrar ou encontrar-se. Portanto, o verbo crer, ele não tem o mesmo sentido de fé, porque a fé, no seu sentido verdadeiro, ela é antes um estado de ser da criatura do que um ato de fazer. Nós aprendemos que o crer, no sentido da Vulgata Latina, nós dizemos muitas das vezes assim: eu creio nisso, ou eu creio naquilo. Mas a crença, ela significa como sendo aceitar como verdadeiras as palavras de outra pessoa. Caso presente nosso, da doutrina de Jesus. Mas este crer, ele não tem, repetimos, o sentido verdadeiro de ter uma fé, ou de ter fé. No princípio, o crer, ele não passa de um querer, de um ato de boa vontade, de forma ingênua, ou seja, alguém querendo crer em alguma coisa. Mas o crer é uma experiência emocional. O saber, ao contrário, já é uma conquista da inteligência, que experiencia a realidade e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a sua consciência em torno daquilo que conhece. As pessoas podem mudar de crença, hoje tem uma, amanhã tem outra, mas quem passa realmente a saber, enquanto vive em clima de normalidade, ela nunca mais ignora. Ela está ciente e também vive consciente. Por isso que conseguir a fé significa mais alcançar a possibilidade de não mais dizer assim, eu creio, mas afirmar com veemência, eu sei, com todos os valores da razão e tocados, obviamente, pela luz do sentimento. Se nós formos buscar na Bhagavad Gita, esse livro de 770 versos da Índia Antiga, onde deles, esses 770 versos, foram retirados do maior poema da humanidade, a Mahabharata, com mais de 250 mil versos, a Bhagavad Gita traz um diálogo existente entre Krishna e seu discípulo Arjuna. E no capítulo 4 desta obra, nós vamos encontrar lá, dito e escrito há 5.000 anos atrás, aproximadamente: sem a fé, ou sem fé, é impossível, ou não é possível a felicidade e a paz. Tanto neste mundo, diz Krishna, como em outros mundos, porque nesta obra também se aborda de forma bem simples e clara a existência de outros mundos, a pluralidade da existência de outros mundos, a pluralidade, inclusive, da existência de cada um de nós, a reencarnação. Mas Krishna traz essa observação que a fé não é possível, ou seja, a felicidade, a paz tão almejada por todos nós, sem fé é impossível. A gente pode entender a fé como sendo uma experiência que ela é irreversível, não tem retorno. Por isso que nós dissemos há pouco que é mais ou antes um estado de ser do que um ato de fazer. Então é uma experiência irresistível de crescimento interior. É como se fosse o adulto que não consegue mais retornar às suas experiências da infância ou da adolescência. Então, o espírito que se identificou com o processo evolutivo a ponto de se entregar em experiências criadoras, ou seja, essa busca interior, despertando, tendo seus olhos de ver e ouvidos de ouvir, conforme dissera Jesus, ele não mais sofre uma regressão nesse âmbito. Ele adquiriu a fé e, a partir dali, as experiências são trazidas a ele, os desafios, que serão mais intensos, e ele vai apenas fortalecendo esse sentimento interior. Então, as oscilações nesse setor são características de um processo evolutivo ainda que se inicia, porque ninguém adquire a fé a ponto de poder enfrentar todas as adversidades de uma vez só. Essas adversidades, repetimos, as leis divinas nos trazem, e nos trazem aquilo que nós somos capazes de suportar. Então,
essa atitude de fé significa um mecanismo universal em que o indivíduo, nessa busca interior, ele entra numa faixa segura de percepções e, obviamente, as adversidades vão se agravando, mas ele vai mantendo-se sereno, porque a fé verdadeira é serena. Então, ele sofre, ele encara todas as dores, todos os seus sofrimentos com tranquilidade, porque ele vai ser tocado por essa magia do amor universal. Por isso que a fé e o amor caminham juntos. E aquele que consegue vislumbrar, melhor dizendo, sentir a fé, ele viu e teve os olhos de ver, e ele jamais voltará a se tornar cego da alma. Então, o que sucede geralmente é que as almas tíbias, aquelas almas inseguras, elas se acolhem ainda sobre um manto protetor de alguma crença religiosa. A maioria de nós adapta-se ou precisa-se de uma crença como sendo uma bengala psicológica, conforme o espírito Joana de Ângeles narra, e por sua conduta dentro dessa crença religiosa, elas se consideram tocadas pela fé. Mas, na realidade, essas crenças, elas simbolizam para elas mais um refúgio, e não uma força verdadeiramente, que é essa interior que a fé proporciona. Então, diante das experiências mais árduas, elas terminam se queixando, se julgando abandonadas e terminam descrendo, não tendo mais essa fé, porque em verdade não a tinha, ela apenas cria, ela tinha uma crença, que é uma experiência emocional, conforme repetimos, onde a bengala psicológica estava em se agarrar a alguma religião, alguma instituição pela qual aquela pessoa torna como sendo a sua fuga. E isso acontece muito também dentro do meio espírita, onde nós tomamos o centro espírita e deixamos de realizar os nossos deveres morais dentro do lar e tomamos o centro espírita como sendo o nosso refúgio. E também uma doutrina esta que nós abraçamos, que ainda não a compreendemos verdadeiramente, nós terminamos tomando-a como sendo a nossa fuga psicológica. Mas quando nós a entendemos verdadeiramente, nós vamos perceber que Allan Kardec disse muito bem que o espiritismo é de todos, porque se encontra em nossos corações. Não poderia ser diferente. Essa doutrina ela veio recobrar o Evangelho de Jesus, porque a moral espírita é a moral do Cristo. Então, essas pessoas que não mais acreditam no momento de adversidade, nas experiências mais árduas e se sentem abandonadas, é porque antes elas jamais haviam realmente possuído essa fé, aquela que transpõe montanhas do tamanho de um grão de mostarda que Jesus falou e Mateus registrou no capítulo 17 do seu Evangelho. Nesses instantes que nós estamos, obviamente, o tempo nos é exíguo, ainda houve um atraso da nossa parte, pedindo desculpas, mais uma vez, àqueles que nos convidaram do GEAC e a todos que nos ouvem e nos veem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, principalmente no item 11, nas instruções dos Espíritos, começa a instrução dos Espíritos no item 11, o Espírito Protetor, que se intitula José, é o nome dele, ele subtitula a instrução que ele vai trazer, ou intitula, e Kardec coloca nessas instruções, ao final do capítulo 19, ele diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, não pode haver jamais esperança, e muito menos alguém realizar a caridade, que é este amor colocado em ação, se for alguém que não tiver essa fé, não possuir esse estado de ser. Isso nos faz lembrar uma pequenina historieta de um jardineiro que estava triste na sua casa, bem cabisbaixo, e chega um vizinho que já era um ancião, já um senhor com bastante experiência, porque aproveitou as oportunidades da existência, compreendendo-as como sendo oportunidades de crescimento,
e aproximou-se do seu vizinho, que gostava muito de plantar, e chamava-o de jardineiro. Então o ancião chega e pergunta ao jardineiro: você está triste? Aí o jardineiro diz: olha, eu estou muito mais do que triste, eu estou até vivo de esperança. Foi quando o ancião diz: mas como? Se ontem você estava tão feliz, você estava em abundância, né? Abundando o seu jardim, o que foi que te aconteceu? Perguntou o ancião. E aí foi que o jardineiro responde: eu estava tão bem realmente, mas eu fui surpreendido por uma tempestade. Quando plantando as minhas sementes, o objetivo era que eu estava sonhando com essa floração na primavera. Então eu contava as sementes e também cantava a alegria do meu plantio. Mas a tempestade chegou de forma terrível e destruiu todas as minhas flores, destruiu todos os meus sonhos. O meu sonho de colheita foi muito horrível, disse o jardineiro. O trovão rebombava e os zigue-zagues dos relâmpagos pareciam lagartas de fogo, queimando no espaço. Eu fiquei tão mal, tão desesperado, que eu comecei a ver o meu jardim, todo o meu trabalho sendo perdido. Tudo aquilo que eu tinha feito, as minhas plantações, essa água da borrasca, ela levou meus tulipas, levou meus lírios, minhas orquídeas, tudo pereceu. Tão perdidas as minhas sementes, ancião, disse o jardineiro a ele, né? Nada mais me resta, nem mesmo a esperança. Foi quando o ancião disse para ele: olha, não fala assim, você vai tornar a plantar. Ele diz: olha, mas eu não tenho nem mais coragem nem força. Para que eu vou insistir se a borrasca, a tempestade me surpreende a todos os jardineiros, né, e mata-nos as sementeiras? Eu prefiro ficar na inatividade, aí eu sofrer novos danos, porque se eu for fazer isso de novo, o plantio das sementes, a tempestade vai tomar tudo e levar tudo. O ancião, então, de forma sábia, disse ao jardineiro: olha, a inatividade, ela é improdutiva e estaciona o indivíduo. Como é que você pode abandonar a terra que tão laboriosamente você adubou, né? Você saneou, tirando muitas larvas e parasitas? Você não pode desistir. Aí ele disse: justamente por isso, ancião, por muito eu ter feito, dedicado o meu jardim, em todas as horas do meu dia, eu sofro ainda mais com a inutilidade do meu esforço. Eu perdi meu tempo, né? De sol a sol, eu ficava preparando os canteiros, eu confiava, né, a minha terra, as minhas mais fecundas sementes. Então a tempestade veio e tirou tudo de mim, exterminou tudo. E aí o ancião diz a ele: olha, o trabalho não se perde totalmente. De todo ele fica sempre algum resquício, algum fragmento sobre a terra. Me leva até o teu jardim, disse o ancião. E aí o jardineiro diz: não, mas para que? Se meu jardim pereceu, a tempestade destruiu tudo. Aí o ancião disse: olha, a tempestade ela já serenou, né? O sol aparece novamente. Pega as tuas ferramentas, né, e vem ao teu jardim e me leva até ele. Eu vou te mostrar que você vai tornar a plantar os teus canteiros, mas não deixe morrer na tua alma a flor da esperança. Por favor, jardineiro. E o jardineiro diz: não, já está morta. A esperança em mim já foi sepultada no meu coração. E ainda cita para o ancião o que muitos dizem, né? Plantas e colherás. Olha eu, ancião, o que aconteceu. Eu plantei e o que foi que eu colhi? Só desventura. Eu não tenho mais ânimo para plantar, né? Fugiu minha alegria da vida. Claro, para o jardineiro, a vida dele era o plantio, era mexer com a terra. A tempestade destruiu tudo. Percebam que o jardineiro estava totalmente sem esperança. Foi quando o ancião diz: reanima, confia na providência, já convidando o jardineiro a pensar em algo mais sublime, no Altíssimo. E o jardineiro diz: que providência? Onde é que ela estava no momento em que a borrasca me feriu e acabou com todo o meu plantio? E aí o ancião responde de forma sábia: ela estava oculta na tua alma, para que todas as coisas que você cultivou, essas sementes, as verdadeiras, não eram aquelas pelas quais você estava plantando.
mas estavam sendo cultivadas a semente da esperança na tua alma. Então me leva ao teu jardim, vem, jardineiro. E aí o jardineiro diz para ele, olha, eu só vou porque você está insistindo, mas nada mais me importa, tudo me é indiferente. E ele estava tão mal que o ancião diz, vem, apoia-te em mim. E ele cabisbaixo, desanimado, porque a esperança realmente leva o indivíduo a isso, a falta dela, perdão, não tinha fé. E aí, quando o ancião vai saindo com ele, né, segurando, né, abraçando e pedindo que a sua mão viesse ao ombro, apoiando-te, o próprio ancião convida, olha o ar aqui fora. Né, você consegue sentir a diferença do oxigênio, diferente daquilo que está dentro da sua casa, onde você estava lá enfurnado? Né, existe a paz. Parece que o evangelho se encontra aqui fora. Olha o céu, aí convida o jardineiro para olhar o céu. Olha a pureza do azul, o que você me diz agora, jardineiro? E aí o jardineiro sente, obviamente, a diferença do ambiente mais puro, e era uma psicosfera impura que ele se encontrava, porque envolvia a sua falta de esperança, algo que em sua mente também trazia aquele ambiente negativo. E quando ele se olha e ele vê, e ele pede para o ancião, olha ali, você está vendo? Parece um sonho. E o ancião olha então para o jardim. Você está vendo, ancião? Meu jardim está todo viçoso. A tempestade não matou as minhas sementes. Elas estão brotando em profusão. Imagine quanto tempo não ficou o jardineiro dentro de casa com a falta de esperança, sem sequer olhar o seu jardim. Eu não perdi o meu trabalho, disse o jardineiro. E aí o ancião, você bem vê, jardineiro. Você chorava, mas alguém velava por todas as coisas, enquanto você estava cabisbaixo, dentro de casa, com falta de esperança. Olha as suas pequeninas sementes, elas foram veladas, transformando-as, obviamente, em rebentos que agora você admira em vê-los. Então, esse alguém, enquanto nós estamos adormecidos, sobre o nosso leito de aflição, esse alguém, que na verdade é a lei divina, ela zela pelos nossos bens, se nós fizermos a nossa parte. Então, diante dessa história, nos remete a entender que a providência divina ela está em todas as coisas, tanto nas pequeninas como nas grandes. Muito bem o espírito Hahnemann nos diz na Revista Espírita de 1861, quando ele vem trazer, e Allan Kardec faz uma abordagem nos trazendo que a providência divina, diante dessa mensagem de Hahnemann, ela se encontra em todas as coisas, nas pequeninas como nas grandes. Porque dessa lição que a gente colocou agora, sobre a fé, nessa história, como mãe da esperança e da caridade, a fé verdadeira é paciente. E a paciência, ela é lenificadora do sofrimento. Ela é irmã da esperança e é a companheira ideal da fé. Então, quantas circunstâncias nós passamos que conspiram contra as nossas realizações superiores? Todos nós. Nos sentimos muitas das vezes perturbados, afligidos, né? Mas a esperança, ela vem revigorar o entusiasmo. Ela parece que insufla, né, aquele necessário ânimo que todos nós precisamos para dar prosseguimento até o fim. Permanecendo na nossa existência com tranquilidade, com certeza, sabendo que nada nos acontece que esteja de forma desigual dentro das leis divinas. E Deus, em verdade, aura a força que se reveste a fim de vitalizar todos os postulados em que nós nos firmamos. Então, a esperança é o amparo dos fracos, é a força dos fortes e é a resistência dos heróis. A esperança pressupõe a fé, conforme o Espírito José disse, sem a qual todo esse amparo se extingue. E a gente pode terminar essa nossa singela exposição através de uma frase de Agostinho, o bispo de Hipona, que depois foi canonizado pela Igreja, onde ele nos diz que a esperança ela tem duas filhas, a indignação e a coragem, por incrível que pareça. Mas ele diz que a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem para que nós a mudemos.
Então, que nós possamos entender a fé como a mãe da esperança e da caridade, sim, como um estado de ser da criatura, muito mais do que um ato de fazer. E todo indivíduo com fé, obviamente, ele mantém-se sereno, depositando a confiança nas leis divinas, as quais ele já sabe existi-las em sua consciência, e ele mantém-se sereno e tranquilo diante de todas as adversidades. Nossos agradecimentos sinceros pela oportunidade dessa exposição e, mais uma vez, o perdão aos trabalhadores que, com tanta paciência, nos aguardou para que a gente pudesse estar aqui juntos para a realização de mais essa exposição pública doutrinária ao Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada. Que Deus nos abençoe e Jesus continue nos guardando em sua paz.